Graça e paz, irmãos. Amém. Eu quero convidar os irmãos que acabaram de sentar para ficar de pé mais uma vez. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 18. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 16. João, capítulo 18, a partir do verso 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, porque me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não és também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto ou no jardim com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para nossos corações aqui nessa noite. Você crê nisso? Amém? Então feche os seus olhos, Pai querido. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Deus, pela Tua presença tão real nesse templo, por tudo que já tem acontecido aqui. Sabemos, ó Deus, que o Espírito Santo está presente. Nós queremos dizer que o Senhor tem liberdade em nosso meio, tem liberdade em nossas vidas. Quero me colocar, Deus, como instrumento do Senhor, como canal de bênção. Peço, Senhor, Deus, que por Tua misericórdia, o Senhor possa me usar nesta noite mais uma vez, que eu possa, Deus, entender a Tua palavra, que a Tua igreja possa entender, receber a Tua palavra e colocar em prática. No nome de Jesus, ó Deus, nós contamos com o Senhor, porque sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Em nome de Jesus, amém. Queridos, antes de entrar nesse texto, lá no livro de Atos, no capítulo de número 20, do versículo 7 ao 12, você vai encontrar lá o apóstolo Paulo pregando no cenáculo, um lugar alto, e ele está na cidade de Troade. E o sermão do apóstolo Paulo foi bem longo, um sermão demorado, e a Bíblia diz que ele pregou até a meia-noite. E havia um moço sentado na janela, o nome dele era Eutico, e ele dormiu e caiu do terceiro andar. E quando ele caiu, ele morreu. E houve ali um grande alvoroço, e o apóstolo Paulo vai lá. Lucas narra essa história, Lucas estava presente, ele vai, o apóstolo Paulo, e ali aquele moço, ele ressuscita. E o apóstolo Paulo continua pregando até pela manhã. Ele vira à noite pregando. Já pensou? Começar a pregar aí, não sei, à tarde,
ou à noite virar madrugada pregando, né? Então assim, foi muito bom. E a palavra diz que havia muitas lâmpadas naquele lugar, provavelmente muita fumaça. E aquele moço, ele não suportou o tempo daquela mensagem e ele caiu lá de cima. Então eu queria fazer um convite a você nessa noite. Em nome de Jesus, se passou pela sua mente em ficar na janela nessa noite, espiritualmente falando, eu te convido para vir para o meio. Venha para o meio. Deus tem uma palavra para o seu coração. Não cochila não. Não dorme não. Fica bem atento. Porque Deus, Ele está presente. Porque a palavra dEle nos garante isso. A palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. Nós somos um número bem maior. Então Jesus, Ele está presente aqui nessa noite. Com essa palavra, queridos, eu quero... mais uma vez, eu sei que todos nós sabemos que Jesus nos ama. Quem sabe que Jesus ama? E levante a mão assim. Você sabe que Jesus te ama, não é? Então eu quero mais uma vez mostrar o quanto Jesus me ama, o quanto Jesus te ama, o quanto você é especial para Deus, independente de quando nós falhamos, nós erramos, e às vezes nós prometemos tantas coisas e não cumprimos, mas o Senhor Jesus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o propósito do nosso coração e Ele nunca desiste de nós. Ele jamais vai desistir de você. Uma vez que Ele te escolheu, que Ele te chamou, que Ele te resgatou lá do mundo do pecado, te lavou, te purificou, te colocou aqui como príncipe e princesas dEle, Ele jamais vai desistir de você, jamais vai te desamparar, jamais vai deixar você de lado. Por mais que às vezes nós, por algum momento, nós desanimamos, às vezes queremos até parar e às vezes até voltar atrás. Jesus, no entanto, Ele nunca desiste de nós. Ele sempre está nos chamando. Vem, vem, conta comigo, eu te amo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te capacito, eu te treino, fui eu que te marquei, a marca está em você, a marca do sangue está em você, não tem como fugir. Então nesta noite, eu queria que você, no decorrer dessa mensagem, você memorizasse mesmo o quanto Jesus te ama, independente de quantas promessas você já fez e não cumpriu. Às vezes, queridos, é muito comum, principalmente na virada de ano, né? Ali 31 de dezembro, para o dia 1º, a gente fazer muitas promessas. A gente fala assim, olha, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Este ano eu quero buscar mais a Deus. Este ano eu quero visitar mais. Este ano eu quero subir mais naquele monte, né? Para buscar o Senhor. Este ano eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Esse ano eu quero obedecer mais. Esse ano eu quero ser mais crente. E aí vem 1º de janeiro, dia 2, dia 3, às vezes nem precisa chegar ao final de janeiro, né? A gente já dá aquela paradinha, já não lê a Bíblia toda no ano nada, já não começa buscando nada, a gente às vezes desanima, às vezes para na metade do caminho, às vezes vai até o meio do ano, às vezes nem chega meio do ano, enfim, muitas das vezes nós prometemos e não cumprimos, não conseguimos cumprir, mas Deus, Ele conhece o propósito do nosso coração, Ele sabe quando você realmente o deseja, quando você realmente o quer perto de você, quando você realmente quer se entregar a Ele. Muitas das vezes, como diz o apóstolo Paulo, eu quero fazer as coisas certas, mas as erradas estão sempre diante de mim. Às vezes você quer realmente fazer a coisa certa e às vezes não consegue fazer, mas Jesus, Ele conhece o propósito do seu coração e Ele continua te amando, mesmo você falhando. E essa palavra é para mim também, César, mesmo falhando, Jesus continua te amando. E se nós formos ler a respeito, nós lemos aqui poucos versículos, mas João, ele escreve esse evangelho no ano de 90, né, depois de Cristo, ele está na cidade de Éfeso. João é considerado o evangelho mais profundo, e ele escreve com muita propriedade, porque esse ocorrido, ele estava presente, ele presenciou tudo. Era um dos discípulos mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, eram os discípulos que sempre estavam mais próximos de Jesus. Os outros também participavam, mas esses 3 estavam sempre mais próximos de Jesus. E Pedro foi o apóstolo que mais participou diretamente do ministério de Jesus, em muitas ocasiões, não é? A gente podia, se fosse citar os eventos que Pedro participou junto com Jesus, ficaríamos aqui a noite toda só falando sobre Pedro.
não é? Tantas coisas, andou sobre as águas, foi ele que foi lá buscar o peixe, a moeda na boca do peixe para pagar o tributo, não é? Foi Pedro que sugeriu Matias para ficar no lugar de Judas, enfim, foi ele que cortou a orelha do soldado Malco, enfim, tantas coisas, e Pedro era sempre aquele que estava afoito, né? Que confrontava às vezes, que interrogava, que questionava, ele estava sempre participando, participava muito, estava sempre ali firme do lado de Jesus. E eles estavam reunidos na última Páscoa com Jesus e na instituição da Santa Ceia. Foi justamente nesse evento em que Jesus vai pegar lá uma toalha, uma bacia com água, lavar os pés dos discípulos, e chegando perto de Pedro, você conhece bem o texto, Pedro vai falar assim: olha, eu não quero que o Senhor lave meus pés, não vou aceitar. Jesus vai olhar para Pedro e dizer assim: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo, não tem parte comigo. Então Pedro olha para Jesus e fala assim: olha, então lava tudo, lava a cabeça, os pés, lava o corpo, tudo. Não é? Ele já se prontifica ali a obedecer. Jesus, na verdade, estava dando uma lição para eles, mostrando a questão da humildade, como eles deveriam ser após Jesus subir ao céu, enviar o Consolador, o Espírito Santo, promessa de Deus para a igreja que se cumpre até nós nas nossas vidas. Não é? Então, Pedro, ele estava sempre participando de tudo, juntamente ali com Jesus. E nesta mesma Páscoa, nessa instituição da Santa Ceia, foi onde Jesus trouxe grandes revelações. Uma delas, fortíssimas, é o texto que nós queremos comentar nessa noite, é quando Jesus ele começa a relatar para os discípulos que estava chegando a hora dele partir, estava chegando a hora da sua morte. E Pedro, em um dos versículos, vai dizer assim: olha, Senhor, eu morrerei por ti, eu morro pelo Senhor. E eu imagino Jesus olhando para Pedro, bem nos olhos de Pedro, e está lá no versículo, Jesus pergunta a Pedro assim: você, Pedro, morrer por mim? Tá bom. E Jesus vai dizer para Pedro o seguinte: olha, é hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E nessa mesma reunião de Santa Ceia, Jesus com os discípulos, foi onde Jesus também revelou que um o haveria de trair. Ele fala assim: olha, um dos que estão aqui, o demônio entrou no coração dele já, ele vai me trair. Sabemos que era para cumprir tudo que estava já escrito, mas Jesus fala. E é interessante que a Bíblia diz que João, ele estava deitado no peito de Jesus. E quando Jesus fala essa palavra, que um haveria de traí-lo, Pedro olha para João e dá um sinal para João e fala assim: olha, pergunta para ele quem. Olha que interessante. O Pedro, ele era um rapaz bem para frente mesmo, ele gostava de participar. Jesus fala: um vai me trair. João está deitado no peito de Jesus. Pedro, eu não sei se ele estava em frente, do lado, que distância ele estava de João e Jesus. Mas ele olha para João e fala assim: João, pergunta para ele quem é. E João, não é que João pergunta? João pergunta: Senhor, quem é? Quem que vai trair? E Jesus vai dizer: aquele que meter comigo a mão no prato, esse irá me trair. Mas, queridos, o foco principal, interessante que nós vimos aqui, que Pedro, ele fala para Jesus: olha, eu morro por ti, eu morro. E eles, após cantarem um hino, após a celebração, Jesus foi para o Getsemane, e lá Jesus foi orar. Os irmãos conhecem bem o texto. Ele chama Pedro, Tiago e João para ficar mais próximo. Ele vai mais adiante orar ao Pai, e os discípulos ficam ali, eles dormem por algumas vezes, e até que chega o momento em que Judas chega com os soldados, não é? E Jesus olha para aquela situação e pergunta: quem que vocês estão procurando aí? Quem que vocês buscam? Eles dizem: a Jesus. E Jesus diz: olha, eu sou. E o soldado cai tudo por terra e levantam de novo. E Jesus torna a perguntar: olha, quem que vocês estão procurando? A Jesus. Ele diz de novo: sou eu. E o soldado cai de novo por terra. E enfim, eles chegam para prender Jesus. Jesus se entrega. Eles não vão lá e não pegam Jesus à força, não levam Jesus à cruz à força. Jesus se entrega. E quando Pedro vê essa situação de Jesus sendo preso ali, Jesus sendo preso, o que Pedro faz? Pedro pega uma espada e corta a orelha do soldado chamado Malco. Quando Pedro corta a orelha desse soldado chamado Malco, o que acontece? Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não é assim que funciona. Você não entendeu ainda o meu reino. Você não entendeu o amor. Você ainda não entendeu o que você está fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui. Jesus pega essa orelha, coloca de novo no lugar. Não tenho dúvida em imaginar que ali, quando Jesus coloca aquela orelha, não ficou cicatriz nenhuma, ficou perfeito lugar. Jesus cura aquele soldado. E Jesus é levado
preso. Quando Jesus é levado preso, João e Pedro acompanham Jesus. Eles vão junto com Jesus. Chegando nesse local, no local onde nós lemos aqui, que está no texto em foco aqui, João, ele por ser conhecido do sumo sacerdote Anás, ele vai até a sala onde Jesus haveria de ser interrogado. Só que é interessante, queridos, eu estou dando uma introdução bem rápida aqui para os irmãos entenderem onde nós queremos chegar. O que acontece? Quando João chega naquela sala, ele talvez se lembra que Pedro estava do lado de fora. E ele volta lá fora e ele fala com a mulher, a porteira, como nós lemos aqui no texto, para Pedro entrar. E aí, quando ele vai passando, Pedro vai passando perto dessa porteira, ela já olha para ele. Estava meio escuro, estava à noite. Ela olha para Pedro e nós lemos aí no texto. Ela pergunta: você é um deles? Você é discípulo dele? Você é seguidor dele? E Pedro, foi a primeira vez que ouviu a pergunta, ele estufa o peito, eu imagino, e diz: não, eu não conheço. Eu não conheço. E ele entra. E Jesus está sendo interrogado. E eles fizeram ali uma fogueira, porque a noite estava fria, como nós lemos. Eles estão ali aquentando as suas mãos e conversando, e Jesus sendo interrogado. E não é que o irmão Pedro chega lá e começa a esquentar a mãozinha lá junto com os criados, com os soldados. Ele começa lá a se aquentar também, muito sossegado, tranquilo. Talvez ele até nesse momento, antes da segunda pergunta, talvez ele até esqueceu que lá na porta ele já havia negado Jesus. Você é um deles? Eu não. Que sou nada. Nem conheço. Mas eles estão lá conversando. De repente alguém olha para ele. Agora já tem um clarão do fogo. Já está mais visível. Você é amigo dele? Você conhece ele? Você é discípulo dele? Você andou com ele? Pedro: eu? Que isso? Vocês estão ficando tudo doido, não é possível. A moça acabou de me perguntar ali agora, eu já falei que não. Vocês estão perguntando de novo? Não, eu já falei que não conheço. Eu não conheço. E ali continua a interrogação de Jesus. Interessante, queridos, quando a gente lê aqui, quando nós lemos aqui o último versículo, que nós citamos aqui, o evangelho de João é o único evangelho que vai falar desse moço. É o último que pergunta para Pedro. Ele chega para Pedro e fala assim: olha, eu não vi você lá no jardim? Olha, queridos, vamos parar um pouquinho aqui. Imagina a situação. Imagina se você fosse Pedro. Tenta imaginar se você fosse Pedro. Você está no jardim com Jesus, chega o soldado, você tira a espada, corta a orelha de um soldado, e de repente agora, um parente desse soldado está frente a frente com você. Que medo, hein? Já pensou? A Bíblia diz que ele era parente do soldado, que Pedro havia cortado a orelha dele. Ele fala assim: olha, eu não estava lá, eu não vi você lá no jardim. E Pedro fala assim: eu não, já falei que não. Tem um dos evangelhos que fala que Pedro espraguejou, ele ficou bravo demais, nervoso. Eu já falei que não, eu não conheço esse homem. E aí, queridos, o galo cantou. O galo cantou. E lá no evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 22, versículos 61 e 62, depois você pode ver lá, a Bíblia vai dizer que quando o galo cantou, Jesus, é o único evangelho que vai mostrar também, que Jesus olhou para Pedro, de onde ele estava sendo interrogado. O galo cantou, Jesus olha nos olhos de Pedro. Você consegue imaginar a cena? Você consegue por um momento se transportar, como se você voltasse no tempo, se você estivesse lá assistindo essa cena, se você estivesse participando daquela ceia, aquela comunhão gostosa, e Jesus lavando os pés dos discípulos, depois Jesus fazendo essas revelações, agora Pedro dizendo: Senhor, eu morro pelo Senhor, eu morro. Esse mesmo Pedro,
que certa vez Jesus estava pregando uma mensagem profunda, um pouco dura, e a Bíblia relata que os discípulos começaram a ir embora, começaram a se distanciar. Está no mesmo João, no capítulo 6. Eles começam a distanciar de Jesus, e esse Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, estão todos indo embora, nós vamos ficar só. Como se dissesse assim, né? Olha, alivia um pouco. E Jesus olha para Pedro e fala assim: olha, se vocês quiserem, pode ir também. Então Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, para onde iremos nós? Somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Como nós podemos viver sem o Senhor? Esse mesmo Jesus, queridos, esse mesmo Pedro, que em Mateus, no capítulo 16, versículo 13 ao 17, Jesus está ali na reunião com os discípulos, os apóstolos, e ele pergunta: olha, o que o povo aí está dizendo de mim? O que o povo está dizendo que eu sou? E eles disseram assim: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus chama eles para mais intimidade, chama eles, aperta um pouco mais e olha: não, mas eu quero saber vocês. Vocês, quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? E esse mesmo Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino que Jesus se alegrou com essa revelação, porque ela veio de Deus. E Jesus olha para Pedro e fala assim: olha, Pedro, quem te revelou isso aí não foi a carne, não foi o sangue, mas o Pai celestial, o Pai que está no céu. Esse mesmo Pedro, queridos, que teve essa revelação, esse mesmo Pedro que diz de Jesus, que somente Jesus tinha as palavras de vida eterna, esse Pedro foi o que falou: Senhor, eu morro, mas não te nego, eu vou com o Senhor até o fim, estamos juntos, não te abandono, em qualquer situação, qualquer circunstância, pode contar comigo, estamos juntos, Senhor. Jesus olha para ele: ô Pedro, você vai me negar. E Pedro negou. Queridos, às vezes acontece conosco situação semelhante, e nós prometemos tantas coisas, e como eu disse no início, a gente não consegue cumprir, e muitas pessoas param na metade do caminho, muitas pessoas desanimam. Se você vê o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, que nós citamos aqui, versículos 61 e 62, você vai ver que quando Jesus olha para Pedro, na hora, ele sentiu, o galo cantou, Jesus olhou para ele, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, ele se arrependeu, ele se entristeceu, porque ele sabia que verdadeiramente aquele que estava lá era o Cristo, Filho de Deus. Ele sabia que aquele que estava sendo interrogado era realmente o Jesus que tinha e continua tendo palavra de vida eterna para mim e para você. Ele sabia que esse Cristo que estava lá sendo interrogado foi o Filho enviado de Deus na terra para tirar o pecado. Foi o Filho que foi enviado para resgatar-nos desse mundo de pecado, para transportar-nos do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu amor. Ele sabia, mas deixa eu te dizer uma coisa: o Jesus homem estava sendo interrogado lá, mas o Jesus Deus sabia que o coração de Pedro era dele, que o coração de Pedro queria adorá-lo, que o coração de Pedro queria amá-lo, que o coração de Pedro não queria que hipótese alguma ele viesse a negá-lo, mas por um momento de fraqueza, um momento de distração ou de medo, Pedro negou. Olha, queridos, e Pedro, ele volta a pescar. Jesus preso, vai ser condenado, vai morrer, e Pedro com os demais voltam para a sua vida normal. E às vezes não é assim conosco, queridos. Às vezes nós participamos de eventos maravilhosos, como tivemos aqui o Geração Viva. E eu acho que eu não falei, eu falei só a virada do ano, né? Mas também é muito comum, quando nós temos cultos abençoados, onde a gente,
quase que vê claramente, esse nítido, né? O Jesus aqui dentro, a gente sente aquela presença, não é? Tão gostosa do Espírito Santo, aquele calor, as ministrações, vêm direto ao nosso coração, profundo da nossa alma, nos lava, nós ficamos leves, tranquilos, voltamos para casa quase que voando nas asas do Espírito, não é assim? E às vezes, queridos, na segunda-feira, na terça, na quarta, onde nós deveríamos dar uma resposta lá fora, nós esquecemos de tudo, esvaziamos, não continuamos a buscar esse Deus, não continuamos no mesmo propósito, e muitas pessoas param na metade do caminho, desanimam. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus, por pura misericórdia, Ele vai lá e continua te dizendo: eu te amo. Ele vai lá e diz para você mais uma vez: você é meu. Ele vai lá e diz para você mais uma vez: você é minha. Ele vai lá e diz assim: olha, é só um momento, eu entendo, eu sei que você me quer, eu sei que você me deseja. Quem deseja intimidade e comunhão com Deus, levante a sua mão, se glorifica, exalta o nome do Senhor. Nós desejamos, queridos. O salmista diz assim: olha, a minha alma ela anseia pelo Deus vivo. Aleluia. Mas às vezes, queridos, muitos param na metade do caminho, muitos desanimam. E aí, às vezes vem aquelas acusações: tá vendo? Foi só fogo de palha. Não adiantou nada, tá vendo? Aquilo lá é passageiro. E tem pessoas que falam assim: olha, eu não te avisei. Ainda fala assim, pode ter certeza, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Isso é fogo de palha. Isso não vai dar em nada. Jesus, homem, sendo interrogado. Jesus, Deus, fazendo o raio-x do coração de Pedro. Coração arrependido. Coração que queria se retratar. Coração de um homem que já estava marcado. Queridos, a marca do sangue de Jesus na sua vida. Jesus já te escolheu. Ele já te chamou. Olha, você é dele. Está entendendo? Você não entendeu? Você é dele. Não adianta, pode levantar o inferno, pode levantar todos os demônios, potestades, marchando contra você. Aliás, eles nem vão marchar contra você. É você que vai continuar marchando em direção, vai rompendo tudo, caindo as cadeias, quebrando os grilhões, abrindo as portas. Porque Jesus está na sua vida, queridos. A marca do sangue está na minha e na sua vida. Você crê nisso? Não adianta, queridos. Eu vi certa pessoa dizer que mexer com crente é mal. Não adianta. Crente é igual bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Mas vai crescendo. Já viu aquela massa de bolo, né? Hoje tem a batedeira, mas antigamente colocava naquela cumbuca de madeira lá, né? Gamela que chama. E eles iam com a colher de pau, mexendo, colocava o pó royal e colocava no forno. Que negócio, quanto mais esquentava, que esse negócio só enche, só crescendo, né? E tem uns que até derrama para fora da forma, assim. Está entendendo, querido? Talvez você não entendeu ainda. Deixa eu clarear para você. Jesus te escolheu, te chamou, te marcou com o sangue dele. Ele quer ver você transbordando na presença dele. E aí, queridos, a gente participa de eventos como esse que nós tivemos e tantos outros, e Jesus fala conosco, e nós sorrimos, e nós cantamos, e nós pulamos, e falamos em línguas, e abraçamos todos os irmãos, até aquele que talvez você não gosta muito de abraçar, mas você vai lá e abraça. Quem entendeu, diga amém. E você vai lá e abraça esse irmão e tal. Aí é o momento, você promete: eu quero ser missionário, e chora. Eu quero ser pregador. Eu quero estar no ministério de louvor. Eu quero estar mais ombro a ombro com os pastores. Minha liderança, como eu amo, como eu sou apaixonado pelo meu discipulador. Eu quero obedecer, eu quero seguir. E você está nadando nos rios de Deus. Aí, queridos, vem a segunda-feira, vem a dificuldade, vem o problema na família, vem as lutas, e vem mesmo, não adianta, vem mesmo. E aí nós começamos às vezes a desanimar, e nós ficamos meio desanimadinhos, quase parando. Aí quando você está quase desanimado e Jesus está te vendo, aí Ele vai lá com as suas mãos fortes, te pega pela sua mão direita, te coloca no lugar de novo e fala: vamos, meu filho. Aleluia. Foi isso que Jesus fez com Pedro, irmãos. Exatamente isso. Pedro vai pescar, desanimou, fala: neguei Jesus. Quem sabe você pensou isso essa semana? Fiz isso. Eu já vi gente fazer e bater na cabeça igual eu bati. Eu conheço um rapaz, irmãos, aqui em Viçosa, conheço há mais de 25 anos.
E eu tenho certeza que tem muita gente que conhece ele também. Esse rapaz, quando ele... Hoje, acho que não, porque ele já está mais maduro, casado, com filhos. Mas quando a gente era bem jovem, assim, nós trabalhamos juntos. E quando ele ficava nervoso, sabe o que ele fazia? Ele batia a cabeça no pilar da loja. Batia. Pá, pá, pá. Eu falava assim, você é bobo demais, rapaz. Sua cabeça vai ficar doendo à toa, não vai adiantar. Não adianta ficar batendo a cabeça. Porque as situações difíceis, elas vêm, queridos. E Deus, muitas delas, Deus permite nós passarmos por elas. Justamente para nos testar. Para nos lapidar. Para ver se, vamos ver se é isso mesmo. Embora Deus já sabe. Mas Ele quer te testar. Ele permite isso acontecer comigo e acontecer com você. Pedro, ele volta a pescar. Ele volta a pescar. Só, queridos, que Jesus ressuscita ao terceiro dia. Diga comigo, Jesus ressuscitou. Está muito fraco, diga, Jesus ressuscitou. Jesus foi ao céu e é por isso que nós estamos aqui, no culto de Santa Ceia. E como o pastor disse, né? Até que ele venha. Ele já está voltando, queridos. Ele já está voltando. E nós queremos cear com ele lá, em nome de Jesus. Amém? Pedro volta a pescar. E Jesus ressuscita ao terceiro dia. Corre-se a notícia, e correndo aqui um pouco a mensagem, não lendo todos os textos que estão aqui, porque Deus está direcionando para um outro lado. Glória a Deus por isso, que Jesus ainda nos usa, né, por misericórdia. E Pedro está lá no mar da Galileia, com mais 6 discípulos, pescando. E de repente, quem aparece na praia? Quem aparece na praia? Alguém sabe? Quem? Jesus. Jesus aparece na praia. E a Bíblia diz que eles estão cerca de 200 côvados da praia, distantes. Não estava muito distante, estava perto. E era noite. E Jesus chega. Eu imagino Jesus chegando, né, pastor Reinaldo, tranquilão, sossegado. Olha aquele barquinho lá no meio. O irmão Pedro lá pescando, profissional, pescando. E Jesus, tem alguma coisa para comer aí? Tem nada não. Pedro reconhece que é Jesus, já pula dentro d'água. Esse Pedrão, ele era a figura. Eu quero conhecer esse Pedrão. Eu fico imaginando quando João escreveu esse livro, né? Escreveu esse evangelho, é considerado o evangelho mais profundo, o evangelho de João. João escreve no ano cerca de 90 depois de Cristo. E Pedro, segundo a tradição judaica, ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Lá na época de Nero, 67, se eu não me engano. E eu fico imaginando João escrevendo. João estava em Éfeso quando ele escreve esse livro. Eu fico imaginando João escrevendo, pastor. Ele escrevendo, quem sabe, né? João sentado, escrevendo. Ele estava presente, quem sabe ele parava e falava assim, esse Pedro. O Espírito Santo ali instruindo, revelando, falando com ele. Ele escrevia mais um pouquinho, esse Pedro. Como Jesus usou esse Pedro. Como Jesus transformou esse Pedro. Porque quando você vê lá o livro de Atos, os 12 primeiros capítulos são quase que inteiramente para Pedro. Mostrando os milagres que Pedro realizou. Lá no capítulo 3, quando Pedro e João estão passando ali na porta chamada Formosa, eles estão indo para a oração e aquele coxo lá pedindo a esmola. De repente ele olha para Pedro e João e fala, olha, me dá uma esmola, uma moeda, um dinheiro. E os dois olham para aquele coxo, aquele paralítico, e lá no versículo 6 do capítulo 3 de Atos, é Pedro que vai falar com ele, olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas em nome de Jesus, o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda, e ajuda ele. Aquele moço levanta, entra no templo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Esse Pedro, queridos, esse Pedro que negou, não esquece não, hein? Esse Pedro que negou. Esse mesmo Pedro, que a palavra diz ainda no livro de Atos, que onde ele passava, as pessoas traziam doentes, colocavam enfileirados em Jerusalém, pessoas endemoniadas.
E quando esse Pedro passava, a sombra dele, onde passavam as pessoas iam sendo curadas. Queridos, você consegue entender a profundidade. Um paralítico numa cama, Pedro passando, e quando essa sombra passa sobre esse paralítico, o paralítico levanta. Você consegue imaginar isso? Um cego, passou a sombra de Pedro, o cego abre os olhos e começa a enxergar. Você consegue entender a profundidade? Olha o que Jesus faz. Ele não desiste de mim, não desiste de você, queridos. Por mais que nós paremos às vezes na metade do caminho, o desejo dele é usar a minha vida, é usar a sua vida, e com autoridade. É por isso que ele fala para os discípulos: olha, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e o Espírito Santo desce sobre eles, enche eles de poder, de autoridade, e eles saem para o mundo da época deles, espalhando o evangelho, curando, expulsando demônios e dando continuidade àquilo que Jesus veio fazer. E como o pastor disse hoje, nós estamos aí no capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos escrevendo, queridos, o que nós vamos deixar nesse capítulo 29. Pedro está lá pescando, e Jesus: tem alguma coisa de comer? Ah, Senhor, nós não pegamos nada essa noite. Pegamos nem um peixinho. Profissionais, no lugar que eles conheciam, tinha peixe lá. Não tinha, irmão? Irmão Toninho, tinha muito peixe, muito. Mas eles não pegaram nada. Eles chegam perto de Jesus, Pedro olha, é agora. É agora. E Jesus fala assim: olha, lança a rede. Jesus havia chamado Pedro para ser pescador de homens e não de peixes. Mas eles precisavam comer, não é? E eles precisavam entender que aquele Jesus continuava fazendo milagres. Lança a rede, e do lado direito. O Senhor está mandando, né? Vamos lançar a rede. Muitas bênçãos, queridos, nas nossas vidas, muitas promessas de Deus estão condicionadas à nossa obediência. Deus quer te dar, mas Ele fala assim: ó, faz isso. Deus quer te abençoar, mas faz isso. Faz isso. E realmente nós somos abençoados. Eles lançam a rede do lado direito, e a palavra diz que naquela rede, quando eles puxaram, estava tão pesada, 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus bom. E lá, aqueles na praia, já tinha lá as brasas, com pão, com peixe, já estava assadinho. Jesus podia comer tranquilo, multiplicar e dar para eles também. Mas Jesus falou assim: não, lança a rede. Lança a rede, lança a rede. Eles lançaram, e veio cheio. E aí, queridos, interessante que quando eles comem, eles jantam, Jesus chega perto de Pedro e fala assim: ô Pedro, faz favor. Agora é a hora da verdade. Faz favor, Pedro, vem cá. O que foi, Senhor? Você me ama? Você me ama? Às vezes, queridos, a gente lê textos na Bíblia, situações na Bíblia, e eu já vi muitas pessoas falar assim: mas esse povo também, hein? Esse povo de Israel, ô povinho difícil também, né? Coitado de Moisés. Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos lá no deserto fugitivo, 80 anos, bom demais. Mas esses 40 conduzindo esse povo de Israel, coitado de Moisés, deve ter ficado com os cabelos brancos. Ô povo difícil. Ah, irmão, nós somos muito diferentes não, mas não é o foco da mensagem não. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, eu te amo. E Jesus, pela segunda vez, pergunta para Pedro, e deixa Pedro numa saia justa. Eu não sei se Jesus apontou para os outros discípulos, mas Jesus falou assim: olha, você me ama mais do que esses? Ô irmão, imagina os olhos dos discípulos para Pedro agora. Todo mundo olhando para Pedro, esperando a resposta. João olhando para ele: fala que você ama mais do que nós. Quem negou foi você, não foi nós que negou não, foi você. Fala. E olhando para Pedro, porque Jesus perguntou: você ama mais do que esses? Pedro já começa a se entristecer, fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ô Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro.
Oh, Jesus lindo. Está vendo, irmão? Jesus não desiste. Jesus tem um ministério para a minha vida, para a sua vida. Ele está dizendo a todo instante, ó, vai, eu sou contigo. Eu não vou te deixar, não. Ah, Senhor, mais, ó, não tem mais e nem menos, sou eu que estou falando. Vamos. E Jesus olha para Pedro terceira vez e fala: Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Pedro agora, coração quebrantado, arrependido, triste com a situação. Ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, tu sabes tudo. Imagino que foi isso mesmo que aconteceu no lugar. Um silêncio. Tu sabes tudo. Jesus olha para Pedro. Agora eu quero imaginar Jesus já, quem sabe, né? Fazendo carinho em Pedro. Não sei. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Aleluia. Louvado seja Deus, queridos. Jesus me ama demais. E como eu gosto disso. Como eu gosto de saber que Jesus me ama demais. Jesus te ama demais, querido. Irmã, irmão, Jesus te ama demais. Jesus nos ama muito. Olha só, não fomos nós que o escolhemos. Ele nos escolheu. Sabe, não é porque nós éramos bonzinhos. Não é porque eu tenho prata ou tenho ouro. Não é porque eu tenho uma formação. Não é porque eu tenho casa bonita. Não é porque eu tenho carro do ano. Não, queridos, não é nada disso. Não é nada disso. Porque Jesus ama a todos igualzinho. E o que Ele deseja é que nós tenhamos mesmo um coração quebrantado diante dEle. Um coração voltado para Ele. Um coração adorador realmente. Interessante que do aparente fracasso em que muitas vezes nós nos encontramos nele. Não precisa levantar a mão, mas talvez você já passou por uma situação como essa, de se sentir um fracassado. Olha, não deu, eu não consegui, sabe, não rendeu, não foi o que eu esperava. E às vezes a gente se sente mesmo um fracassado diante de tantas situações que nós nos envolvemos, algumas que vêm em nossa direção, outras que nós pegamos com a própria mão. E a gente fala assim: Deus, não tem jeito, olha, não dá mais para mim. Talvez, querido, você ficou durante muito tempo como Eutico, na janela. Não veio para o meio, não foi tão cheio quanto deveria ser. Não ouviu a palavra do jeito que deveria ouvir, não entendeu a mensagem que está sendo transmitida ao seu coração, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. E às vezes, queridos, a gente não conseguindo entender, a gente fica espiritualmente nessa janela, e aí nós nos sentimos culpados, fracassados, desanimamos, e muitos até morrem. Aleluia. Mas Jesus continua te amando. Independente da circunstância, independente da situação que você se encontra, independente das maldades que às vezes passa na sua mente. Um dia desse, lá perto da loja da Josi, uma pessoa está reformando uma loja. E uma casa bem antiga, dessas ainda de tijolinho, né? Aquelas areias de barranco, e o rapaz está lá com uma furadeira, tirando aquela massa antiga, da fachada, de dentro também, e pelo fato dele estar lá tirando essa massa, está empoeirando as outras lojas, perto assim, tudinho, está ficando suja, mas muito suja, né, Josi? Muito suja, a rua ficando amarela, aquela poeira bem, sei lá, 50 anos atrás, e do lado da nossa loja tem uma moça, ela é serva de Deus, e ela limpou a loja de manhã, à tarde estava toda suja de novo, e eu vi que ela estava sentada do lado de dentro do balcão, ela estava meio triste. Eu fui lá e falei o nome dela, e falei: olha, esse rapaz aí está sujando tudo aqui, né, e tal,
Você já falou com ele? O falar que eu disse foi assim, numa maneira tranquila, conversando, e pedir para colocar lá é tapume que fala, né? Tapume, ou molhar lá, para evitar a poeira e tal. Aí ela falou assim, bem baixinha, falou assim, não, eu até pensei em falar mesmo, mas eu não vou falar não, deixa ele, vai que um dia eu preciso dele. Olha que interessante, porque do mesmo lado, uma pessoa não evangélica, pensa numa pessoa brava, pensa aí, multiplica por 10. E ela com a vassoura, eu vi a hora que ela dava uma vassourada no cara. Mas que você não pode fazer isso não, e porque você está sujando as lojas tudo da rua, joga água nessa parede, mas gritando, joga água nessa parede, enfim, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, como é diferente aquele que tem a marca de Cristo com aquele que não tem. Como é diferente aquele que entende o chamado de Deus e que sabe dar a resposta certa. Porque, queridos, nós viemos em eventos como eu disse aqui, e participamos e ficamos cheios de Deus, ouvimos palavras abençoadas como essa e tantas outras. E o momento de dar a resposta é lá fora, nas pequenas coisas. As pequenas coisas que nós vamos dar a resposta. É naquele troco, não é? Que você compra lá um pirulito de 1,50, dá R$10, a pessoa te volta 9. 50 centavos só a mais, né? Mas você fala assim, ó, você me voltou 50 centavos a mais. É a resposta. Entendeu? É quando alguém passa e pisa no seu pé de propósito, e você pede ele desculpa. Ele pisou no seu pé e você fala, me desculpa. São as respostas que nós damos. Quando nós somos transformados verdadeiramente como Pedro foi, essas coisas começam a acontecer. Deus usou o apóstolo Pedro poderosamente no mundo da época dele. Poderosamente. Você olha o Pedro que andava com Jesus ali, o Jesus ainda vivo, encarnado, discípulo dele ali o tempo todo. Você vê aquele Pedro e vê o Pedro da primeira e segunda carta que ele escreveu, parece, é outro Pedro. Você vê o Pedro dos primeiros 12 capítulos de Atos, é outro Pedro. É um Pedro transformado, verdadeiramente impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus e que impactou o mundo da sua época. Tanto é que, segundo a tradição, ele não quis ser crucificado como Cristo. Ele falou, não, eu não mereço, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Aquele que negou quando Cristo estava sendo interrogado, agora está dizendo, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Cristo. Aleluia. Você está entendendo o quanto Jesus te ama? Está entendendo, querido? Aí muitos podem dizer assim, mas eu já sabia disso. Eu também já sabia. Mas tem alguém que está dizendo assim, ó, não é que eu estava quase esquecendo? Quem sabe, querido, você veio para esse culto de Santa Ceia hoje à noite e você sonhou com esse momento. Você ficou ansioso demais. Santa Ceia está chegando. Que bênção. Eu quero estar lá. Eu quero trazer a memória. Eu quero participar. Eu quero. E que culto abençoado que vai ser. O louvor. Eu já estou me sentindo lá. Que comunhão. Como o irmão Anderson diz aqui, o culto começa em casa. E você já vem ligado no Espírito. E você chega aqui, tudo flui para você. Que maravilha. O Espírito Santo de Deus te trouxe. Mas talvez você veio porque alguém precisou te ligar e falou assim, olha, você está sumido. Vai lá hoje. Não sei. Não, vai hoje, vai ser uma bênção. É culto de ceia, vamos lá ouvir a palavra. Jesus te ama. Não estou começando a animar, mas não sei se eu vou. E às vezes, querido, você é crente há muitos anos, é batizado, tem um chamado de Deus, mas está passando por esse momento, mas alguém te ligou e você veio. Ou talvez, querido, você estava na sua casa, pensando em ficar a tarde toda assistindo futebol, talvez entrar fantástico, sei lá mais o quê, e de repente você falou assim, vou tentar a última vez. Jesus está falando aqui, queridos. Eu vou lá mais uma vez. É para você essa palavra. Jesus nunca desistiu de você, Ele continua te amando. Irmão César, mas aconteceu isso comigo, eu fiz isso, aquilo, fizeram comigo, eu fiz com não sei quem e tal, eu nem ia vir aqui hoje, não ia, mas você veio, querido. Você, quer ver? Levante a mão todos assim, olha, todos, em nome de Jesus, levante a mão, no meio de um desses que está levantando a mão, e talvez você está aí, essa palavra é para você. Você veio,
Jesus te trouxe. E sabe por que Ele te trouxe? Porque Ele te ama. Porque Ele quer ter intimidade com você, quer que você tenha um relacionamento estreito com Ele. Ele quer isso muito mais do que eu e você, querido. Talvez você veio porque a sua esposa veio. Eu vou lá porque ela está indo, eu tenho que ir. Talvez você veio porque seu esposo veio e falou, não, eu estou indo, você tem que ir também. E você até entendeu a submissão meio errada, né? Tem que ir, você não, deixa eu ir então. Talvez você veio pensando assim, eu sou filho ou filha, adolescente ou jovem. Meus pais estão indo, eu tenho que ir, porque senão eles vão falar na minha cabeça a semana inteira. Jesus que te trouxe, querida. Jovem, adolescente, Jesus continua contando com você. Não importa se em algum momento, em alguma situação você fez como Pedro, você negou, voltou atrás, pensou que não ia ter mais jeito para você. A palavra é para a sua vida, tem jeito, tem jeito. Jesus te ama, Ele te quer e quer encher você com o Espírito dEle. Jesus está presente nesse lugar. Essa pessoa bonita que está do seu lado aí é templo do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Essa pessoa bonita que está do seu lado aí, queridos, não era diferente de Pedro, não. Não é diferente, não. Mas aquele mesmo amor que constrangeu Pedro, aquele mesmo amor que alcançou Pedro, é o mesmo amor que me alcançou. É esse mesmo Jesus que me conhece, que olha para mim quando eu falo com Ele na minha casa, como falei nessa madrugada, de 3 até 6h50 da manhã, quando eu falo com Ele, eu falo, Senhor, mas Senhor, eu mesmo. Eu imagino, querido, Jesus olhando, e o Espírito Santo testificando, dizendo, não, é você mesmo. É você mesmo, irmão. É você mesma, irmã. São vocês mesmos da galeria. São vocês mesmos, Jesus conta conosco. Jesus nos ama, está entendendo, querido? Jesus nos ama. Por isso, querido, que você não entende quando o mundo te odeia, quando o mundo não nos aceita, quando muitas vezes nós somos rejeitados. Mas é aí que nós continuamos seguindo a ordem de Jesus. Seja sal, seja luz. Brilhe onde você passar. O brilho não é você, como Paulo disse, né? Tendo esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência não seja nossa, mas é toda dele. É o Espírito Santo de Deus, querido, na minha e na sua vida. Xalamanai. Oh, terraço, ei, ramadassou. É tudo para Ele. É tudo por Ele. E é tudo dele. Inclusive você. E só para não perder o costume, que hoje ainda não fiz, olha para a pessoa que está do seu lado e grita no ouvido, diga assim, você é de Jesus. Fala para ela, você é de Jesus. Fala mais uma vez, você é de Jesus. Sabe, queridos, essas coisas parece assim meio às vezes sem sentido, mas imagina, essa igreja está cheia, todos nós gritando, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, Jesus me ama, Jesus é meu, eu sou dele, o Espírito está em mim, e você vai andando. Imagina, querido, aquele dado inflamado do maligno que estava vindo em sua direção. Você consegue imaginar? Aí o anjo do Senhor vai lá e corta. Aquele laço que às vezes é preparado para você, para alguém da sua família, e você nem sabe. E você grita, eu sou de Jesus, Jesus é meu, Jesus me ama. E a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, ao nosso favor. O anjo vai lá e corta o laço. Aleluia. Às vezes, queridos, tem alguém acorrentado, e você está dizendo, não, mas eu sou de Jesus. A minha família, como diz a música do irmão Lázaro, né? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Pode deixar que eu não vou cantar, não. Fique tranquilo, tá? Mas eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E sabe, querido, quando você menos espera, aquela corrente que está amarrando alguém da sua família nas drogas, na prostituição, na bebedeira, entre tantas coisas erradas que poderíamos citar aqui a vida inteira ou a noite toda, eu quero te dizer em nome de Jesus, que o Senhor vai lá, liberta, salva, cura, transforma e coloca aqui, ó, nessa cadeira, num culto de Santo
Santa Ceia para participar conosco como corpo de Cristo. Você crê nisso ou não?